Oi, meus amores, dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. Essa data ela é muito mais importante para combater qualquer tipo de preconceito, para a gente conhecer um pouco mais da cultura indígena, porque a gente não conhece tudo, né? E principalmente buscar pelo respeito e pelos direitos deles. Então, todos nós, todos nós temos que lutar por isso. Mas existe, gente, uma outra realidade muito mais complicada, tá? Mas antes eu quero lembrar para você que não se usa mais o termo índio. Agora é indígena. Por que indígena? De forma simples eu explico. Natural do lugar em que vive. Simples assim. E eu sei que tem um monte de gente falando: nossa, passei a vida inteira chamando índio, aprendi na escola índio e agora vou ter que chamar indígena. Quantas pessoas vocês não conhecem na rua, nem decoram o nome e depois você começa a chamar pelo nome correto? Qual o problema agora? Só mudar. É índio, agora é indígena e tá tudo bem. Né? E assim, a gente tem que respeitar. A vida inteira a gente falou errado. Outra realidade muito presente ainda é que quando algum indígena assume a sua orientação sexual, ou seja, ser gay, ser homossexual, muitas vezes ele é expulso ou até mesmo executado. Mas o que muita gente ainda não sabe é que muito tempo atrás, há muitos anos atrás, a homossexualidade nunca foi tabu entre os indígenas brasileiros. E eu sempre tive, uma curiosidade em relação aos indígenas brasileiros. E nas minhas pesquisas, eu vi que o antropólogo Estevão Fernandes e a Bárbara Arise, os dois, porque o Estevão é da Universidade Federal de Rondônia, eles fizeram um estudo sobre isso. E nos estudos dele, ele esclareceu que, antes da vinda dos europeus para o Brasil, os indígenas brasileiros eles mantinham relações homoafetivas naturalmente. Ou seja, a homofobia foi algo criado pelos colonizadores e a civilização europeia que classificou a prática sexual entre os indígenas como algo imoral. E aí eu preciso voltar um pouquinho na história para relembrar vocês que em 1603 aconteceu um dos casos mais estarrecedores da história. Tibira, ele era da etnia Tupinambá. E esse caso aconteceu lá em São Luís, no Maranhão. Quando ele assume a sua sexualidade, ele assume ser gay, jesuítas assassinaram ele com um tiro de canhão. Na concepção desses religiosos, eles estavam salvando o pecador. Esse foi o primeiro caso de LGBTfobia contra um indígena. Esse é um assunto muito extenso. Existem vários temas para a gente abordar, para a gente poder ajudar os povos indígenas. Fala sobre tudo. Fala sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre a necessidade de um saneamento básico, sobre saúde, sobre as terras. Fala sobre tudo, menos sobre a sexualidade. Essa realidade do indígena gay dentro das tribos não é falada. Porque, infelizmente, ainda hoje, eles são deixados de lado, são minoria, eles sofrem violência física, moral e também são executados, eles são mortos pelos próprios companheiros deles. Então vamos tentar não tapar o sol com a peneira, porque a gente sabe que existe, a gente sabe que acontece. É preciso fazer um trabalho lá dentro também. Então, para a galera que está em Brasília aí, vamos também mover algum projeto para ajudar esses indígenas gays, né? Porque não dá mais para ver tantos indígenas morrendo. Eu sei que temos outros problemas, como a fome, né? Como a falta de oportunidade, enfim, muitas coisas. Mas a gente também não pode esquecer desse pequeno detalhe. Até porque a gente tem relatos e casos de indígenas transexuais também que precisaram sair. Precisaram sair, não. Ela foi expulsa. É uma indígena transexual lá do Acre. Essa indígena transexual, ela não conseguiu continuar lá com o seu povo. Você vai continuar no lugar onde você não é bem-vinda?
Mesmo que você tenha nascido lá, que você tenha cultura de lá, você vai continuar num lugar como esse? Eu não continuaria. Não é saudável viver dessa forma. E como a gente está num ano muito importante, um ano de eleição, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu que candidatos indígenas, olha só que legal, eles tenham também um fundo partidário, né? Tenham também mais tempo na televisão, no rádio, nas propagandas. Então, é uma notícia muito boa. Mas eu vou pedir para que esses candidatos indígenas, eles pensem nos indígenas gays. Na minha visão, todo tema é importante. A gente tem que falar sobre tudo. Tem que falar sobre saúde, tem que falar sobre saneamento básico, tem que falar sobre os direitos dos indígenas, tem que falar sobre tudo. Tudo. Mas sexualidade é um assunto que não pode ficar de fora porque é uma realidade. É uma realidade dentro dos povos indígenas. Existem indígenas gays. E vocês, candidatos, precisam passar isso. É necessário, as próximas gerações elas precisam entender e tratar isso com naturalidade. Porque não tem que existir diferença. E as próximas gerações eles precisam tratar os colegas, o outro, como eles gostariam de ser tratados.